Galera, os pecados capitais se juntaram aos arcanjos contra os mandamentos. Mas e agora, velho? O que será que o Meliodas vai fazer vendo tudo isso acontecer? Bora conferir comigo! E aí, nerd, eu sou o Wesley e hoje no canal, boys, nós vamos conferir mais 2 capítulos do mangá de Nanatsu no Taizai. Sim, 2 capítulos que, como sempre, prometem demais. Afinal, depois daquele trato que Elizabeth fez representando os 7 pecados capitais com o Rio do Shell, que representa os arcanjos, o Meliodas estava olhando ali tudo acontecer. Ele viu que os seus ex-amigos estavam se juntando aos inimigos. Então, o que será que o Meliodas está planejando? Não sei de nada, não sou... Mano... Claro que você sabe, nerd, você já leu o mangá. Eu que não li, velho, que fico me perguntando o que será que o Meliodas vai fazer. Ele tem toda a razão. Antes de eu descobrir isso junto com vocês, se inscreve no canal, nerd, e se inscreve com esse sininho ativado, pra quando eu postar um vídeo novo do mangá de Nanatsu no Taizai, você ser notificado e conferir o vídeo bem legal aqui comigo. E além disso, também deixa seu like nesse vídeo, porque o seu like é muito importante na recomendação desse vídeo aqui dentro do YouTube. E agora sim, nerd, vamos lá conferir primeiro o capítulo 252 do mangá de Nanatsu no Taizai. Vamos lá, nerd, começamos o capítulo, começamos, boy. E resolvem ter aquela conversa particular. Elizabeth leva o rei até um local onde tem uma árvore bem estranha. E lá ela pergunta a seu pai se ele se lembra do dia em que ela escalou aquela árvore. E sim, ele se lembra que nesse dia ele ficou bem assustado e surpreso por ela ter sido tão sapeca. Que legal. Mas ela diz Acho que que agora ela vai resistiu e que contar achou tudo, que lá então. de cima ela iria ter uma vista espetacular. O rei ainda diz que com esse novo corte de cabelo patrocinado pelo Chandler, a Elizabeth se parece ainda muito mais com aquela Elizabeth de antigamente. Chandler Elizabeth é citou o insano. momento em que seus poderes se manifestaram pela primeira vez, quando ela tentou salvar o seu pai no momento em que ele caiu da árvore. Apesar de ter sido algo bom, momentos depois ela ficou meio que chocada com seu olho direito, que parecia diferente para os outros, para sua própria família. E foi a partir desse momento que ela começou a usar aquela franjinha. Exatamente, pra esconder, né, o olho, aí muito não legal. gostavam. Mas no fundo ela sabia que nem o seu pai e suas irmãs iriam odiar por isso. Na realidade, ela só não queria encarar a verdade, o fato dela não ter o sangue deles. Bartra revela que ainda não consegue acreditar, que não consegue aceitar a maldição que os deuses colocaram nela e no Meliodas, e no pouco tempo de vida que ela tem sobrando. Bartra não consegue segurar as lágrimas. Ele não entende porque o destino é tão cruel, com duas pessoas que apenas querem viver Exatamente, um pelo não é? outro. Elizabeth diz que não irá permitir que Margaret se envolva nesse destino também, e ela jura que irá trazê-la de volta. O rei abraça Elizabeth e diz que sabe, e pede para que ela volte para eles também, porque afinal, eles são pai e filha. Legal, muito legal essa Elizabeth cena. diz que sente muito por não ser uma filha tão boa, mas nesses últimos dias de vida, ela pede, por favor, deixe-me continuar sendo sua filha. Legal, velho, legal, muito legal. Vai ser muito emocionante no anime isso daqui, essa cena. Agora eu fiquei em dúvida, é o seguinte, será que o Rio do Shell morrer, a Margaret, ela volta ao normal? Filho, Dreyfus e Gruiamor, que revela para o seu pai que ficou surpreso com seu rápido retorno, mas que está muito feliz que ele e o Gil tenham voltado sãos e salvos. Ele também comenta sobre a Margaret, que está sendo possuída por uma deusa. Dreyfus teme que eles não consigam encontrar um meio de trazê-la de volta. E Gruiamor teme que algo de ruim também possa acontecer com o Verônica, né? Tipo um karma de família. E também tem um Randy que está agindo bem estranho, mas de certa forma O suas Henriksen que atitudes tá são compreensíveis. apaixonado Já que pelo os Rio do druidas Shell. ficam assim com relação a figuras religiosas, principalmente se for um arcanjo. Gruiamor, como a maioria dos cavaleiros, também vê as deusas como completos salvadores. Porém, Dreyfus o adverte, dizendo para não colocar tanta fé assim nas deusas, pois algumas deusas de alto escalão têm a habilidade de fazer lavagem cerebral nas pessoas. E Dreyfus revela que aprendeu isso com o Frauden. Dreyfus não compartilhava somente o corpo, mas também as memórias. Olha que legal! E isso também inclui os sentimentos dele para Gruiamor. Apesar de Dreyfus não perdoar por todas as vidas que ele tomou, ele não pode negar que ele manteve seus princípios.
e que os dois compartilhavam dos mesmos sentimentos com relação aos companheiros legal que isso. perderam para o clã das deusas. E a gente sabe que a Merlin, ela tem, né, a imunidade à lavagem cerebral. Eiffels, nesses últimos anos, passou por tantas coisas que achou que no fim de sua possessão iria ter um descanso, mas acho que isso ainda vai demorar para acontecer. Também acho. E Randy praticamente já é o braço direito de Hildochel, falando sobre a verdadeira Guerra Santa, Estigma e Arcanjos. E por fim ele pergunta se o próprio Hildochel tem algo para falar para todos. E é claro que ele não iria perder essa oportunidade, e seu discurso é no mínimo reconfortante. Ele Olha diz: que legal, "Nós vamos ver as palavras do despertamos Hildochel. um sono de 3.000 anos para trazer um fim a esta Guerra Santa. Não entregaremos Britânia ao clã dos demônios. Não importa o que aconteça, nós, os 4 arcanjos, guiaremos a Estigma à vitória." Olha que legal. E Randy se aproxima de Hildochel e faz finalmente aquela Olha o pergunta que Hendrickson. todos nós queremos saber a resposta. Apaixonado. Onde está o último dos 4 arcanjos? Verdade, né? Só tem 3 arcanjos novamente. Olha a cara. Mas ao fazer essa pergunta, o tempo fecha e o clima fica bem pesado. Qual seria o mistério do 4º arcanjo? Death Piece e os demais cavaleiros da Pleiades do Céu Azul interrompem a conversa e se apresentam para os arcanjos. Death Piece diz que entende que eles têm o apoio da maioria dos cavaleiros, mas que isso não necessariamente velho, se por que ele não aplica a deixou todos o Hildochel eles. responder? Isso foi meio que nostálgico, né? Me lembrou a primeira vez que eles apareceram e demonstraram não aceitar os 7 pecados capitais, antes que eles provassem ser dignos de seus méritos. Naquele especial, e vocês lembram também? Randy diz que Death Piece está sendo rude e pede para ele se desculpar, mas ele é totalmente ignorado. Hildochel pede para Randy não se importar com o que ele diz e questiona Death Piece por achar que eles não são confiáveis. Death Piece diz não negar que muitos que estão ali foram salvos por eles e seus companheiros arcanjos, mas que também é verdade que Denzel teve um fim trágico por causa do que eles fizeram acontecer. Hildochel diz apenas que esse foi o humano que se tornou um receptáculo de Nerobasta, não demonstrando nenhum sentimento ao falar disso. Death Piece grita com Hildochel, dizendo que não acredita que isso é tudo que ele tem a dizer. E ele acredita que as deusas não são capazes de sangrar ou chorar. Olha só, porém, velho. Hildochel, ao levantar a cabeça, mostra que está chorando. Olha! Ele diz que eles também tiveram uma parcela razoável de sacrifícios, que sofreram a dor de perder aqueles que significam muito para eles. E ele acredita que tanto os humanos como as deusas compartilham o mesmo sentimento. Olha só, o Hildochel E afirma sentimental. que sem dúvidas não são deuses, que o sangue corre em suas veias, assim como os Nas de Death Piece. Mas se mesmo assim Death Piece disser que não confia nos arcanjos, Hildochel irá aceitar. Porém, ele levanta sua mão O que ele vai fazer? e envia para os Pleiades o sopro de benção. Caramba, o que faz isso? Uma forte luz que aquece o espírito de cada um deles. O poder começa a transbordar pelo seu corpo. Hildochel então diz: mesmo se vocês não se juntarem a nós, eu lhes concedo um presente como bons vizinhos. E isso vai servi-los bem durante sua luta. Será que é um com os up de demônios. poder assim de graça? Death Piece muda completamente sua opinião sobre as deusas. Ou E será também uma diz lavagem que irá cerebral? se juntar a Estigma para vingar os companheiros queridos que eles perderam. Cara, tá muito Nesse estranho exato isso. momento, quase todos os cavaleiros, quase todos os humanos estão felizes com a presença dos arcanjos. Agora, eles não temem mais os demônios. Deve E ser uma comemoram. lavagem cerebral. Hildochel então responde à pergunta de Randy. Ele diz que o último membro não existe mais. O 4º arcanjo, seu nome era Mael, e ele foi morto pelos 10 mandamentos. Caramba! Seu ódio pelo clã dos demônios provém do fio do destino, tecido com seu companheiro morto. Aquele por trás de tudo isso é um dos 10 mandamentos. Nossa, e foi o Estarossa que matou pelo jeito ali? Ele tá... Companheiro tomada, a vingança renasce. Caramba, Agora, as velho, memórias tanto dos mortos vão ser contadas. Hype pra ver No esse quarto próximo capítulo, arcanjo e ele o morreu. 253,
a graça perdida. Nerd, que revelação insana, velho. Então o Estarossa foi quem matou o quarto arcanjo. Cara, muito insano. Porra! Isso é pra gente ter uma noção do poder que o Estarossa tem. Tanto que isso me faz refletir o seguinte: será que o Estarossa estava demonstrando seu poder total alguns capítulos atrás, quando ele foi humilhado pelo Meliodas? Porque pensa comigo, pelas memórias da Guerra Santa que a Diana e o King estavam revivendo, foi supostamente passado para nós que o quarto arcanjo era o mais forte dentre os 4. Então, se ele era o mais forte e o Estarossa conseguiu derrotar ele, isso demonstra, nerd, que o Estarossa ainda não demonstrou o seu poder total. Tá entendendo? É a verdade. Mas de qualquer forma, insano, nerd. Então agora sim, vamos conferir o próximo capítulo, que é o 253. Cara, tô muito ansioso. Bora lá, nerds. Dia começa, Bora. né? Finalmente se passou um dia desde quando Elizabeth recuperou suas memórias, ativando assim sua maldição. Ah, então agora Elizabeth sim que passou um levantou dia. bem cedo. Aparentando estar bem tranquila, ela observa o nascer do sol e diz para Meliodas esperar. Já no chapéu de javali, Elaine está cada vez pior, e isso preocupa muito seu irmão King, e ela não para de pensar no chamar Ban. pelo Ban. Já a Diane, mal por tudo o que aconteceu, chama pela sua amiga Elizabeth. King, no meio das duas, não tem muito o que fazer, a não ser cuidar delas consolar, e esperar né, King? pela volta do Meliodas e do Ban. No quarto de Merlin, podemos ver que ela finalmente está consertando o Gaulter. Ela diz que o seu criador era um gênio, que ela pensou em até fazer algumas melhorias nele, mas ele foi tão bem feito que não sobrou nenhum espaço para isso. Olha que legal. Gaulter, ou pelo menos a cabecinha dele, diz que ele tem um pedido para fazer. Mas antes, ela já avisa que se ele está planejando pedir para ela melhorá-lo de alguma forma, isso é quase Você impossível. ouviu o que eu disse? Estou impressionado em quão rápido aquela pequena aprende. É impossível saber do que ela será capaz quando crescer. De acordo com o Gaulter original, seu criador, costumava dizer isso sobre a Olha Merlin. que legal. Depois de ouvir isso, ela então pergunta para o Gaulter o que ele quer. E novamente já virou eu não uma garanto isso nada. em Nanatsu no Taizai. A gente, entre aspas, não consegue ouvir, né, o pedido de Gaulter. Ah, não acredito que não Mas vai mostrar. diante da reação, do olhar de Merlin, parece ser algo bem inesperado. E ela pergunta se ele tem certeza desse pedido. Ela se lembra que ele mencionou isso em um banquete antes, sobre como o Gaulter dos 10 Mandamentos trouxe um fim à Guerra Santa, e parece que é algo relacionado a isso. Caramba, E pelo velho, o que sorriso será? sereno do Gaulter, parece que sim. Então, é mais um novo mistério para a Meu nossa Deus, não coleção acredito, de velho. mistérios de Nanatsu no Taizai. O que o Meliodas disse para os Eldris? O que será que Perônia disse para Kusaki? E agora, o que o Gaulter disse para Merlin? Pô, sacanagem, né, velho, não falar. Pô, sacanagem. Fico puto. A dupla mais poderosa de Nanatsu no Taizai, Hawk e Escanor. E eles conversam sobre toda essa situação do Meliodas e da Elizabeth, que acaba envolvendo todos eles. E o Hawk, né, diz que eles poderiam resolver tudo isso apenas conversando pacificamente. Ah, se fosse tão fácil assim, meu pequeno Hawk. E o Escanor pergunta ao Hawk o que ele acha que a Merlin pensa dele. E a resposta do Hawk é que ele é um bombadão de dia, magrelo à noite e que seu bigode é uma piada. Só que eu acho que o Escanor não interpretou essa resposta Bem muito na bem. mosca. Ele revela que é verdade, que seu charme atrai a maioria das mulheres. Mas se a mulher que ele ama com todo o seu coração não corresponde, do que tudo isso adianta, né? E o Hawk quer saber de onde Verdade. vem toda essa confiança do Escanor, e que ele deveria perguntar isso diretamente para Merlin. Mas Escanor diz que não pode, Totalmente apaixonado, mas que irá velho. permitir que o próprio Hawk pergunte a ela por ele. E Escanor percebe que está bem barulhento a esta hora da manhã. E este barulho vem de um bar, onde as pessoas e os arcanjos estão comemorando antecipadamente a vitória Confiantes, né? deles. E os arcanjos estão pra lá de Bagdá, né? Quem diria que eles ficariam assim? E o Talmiel e Sariel desmaiam de tanto beber, né? Não aguenta beber leite. Mas Hildoshel é mais esperto e usa sua técnica Revigorá para curar sua ressaca. E nesse instante, ele sente uma presença. Que presença seria essa? Voltamos para... É o Escanor.
Certeza, o Rio do Shell está sentindo a presença do rei Escanor. Walter precisa para seu reparo. E o Escanor faz questão de lembrar ele sobre a pergunta que ele deve fazer a Merlin. Mas antes disso tudo, eles terão primeiro que conversar com outra pessoa. Rio do Shell está parado no céu e pergunta a Escanor quem é ele. Ficou interessado, Rio né? do Shell desce e para diante de Escanor. Caramba! Olha o Hulk ali, ó. Escanor diz que ele é o arcanjo Ora, que roubou ora. o corpo da princesa Margaret. E ele acredita que eles provavelmente se encontraram na noite passada. Para a surpresa de Rio do Shell, e Escanor tem uma atitude surpreendente. Ou nem tanto. Ele salta para o telhado de uma casa e diz para Rio do Shell que ele não suporta ser menosprezado por alguém inferior a ele. Caramba, sempre Shell com não se orgulho lá lembra no de alto, ter né? encontrado com Escanor na noite passada, mas ao associar as coisas, ele percebe que aquele homem franzino e assustado que os observava é o mesmo que está diante dele agora. Escanor, agora de um local mais apropriado, se apresenta formalmente. Ele diz ser o pecado do leão do orgulho. Ele gosta de se ver de Escanor. cima, né, E o velho? Doshel diz que da última vez ele não conseguiu rastrear um traço sequer de sua magia. E pergunta a ele como ele conseguiu escondê-la. Escanor responde que ele não a escondeu, que sua magia ou poder não se revela enquanto está de noite. E surpreendentemente, Rio do Shell revela que sabia. Eu sabia. Ele próprio explica os poderes do Escanor. Quando o sol nasce, seus poderes aparecem com ele. E quando mais próximo do meio-dia, mais seu poder aumenta. Escanor revela que não sabia que este poder amaldiçoado era tão Ser famoso até uma ao ponto de deusa até ou uma familiar deusa a ser ele. familiar a ele. Mas esse termo amaldiçoado deixa Rio do Shell indignado. Ele parte para cima de Escanor. Caramba, ele vai perguntando a partir pra ele cima de Escanor. quem ele roubou esse poder. Rio do Shell faz inúmeros ataques, mas Escanor se defende Facilmente de todos. eles. Nenhum efeito, velho. Escanor não entende por que está sendo atacado, já que os humanos e as Exatamente deusas por que eram o para Rio do estar Shell do ficou mesmo assim? lado. Mas Rio do Shell quer apenas que Escanor responda a sua pergunta. Enquanto isso, o mito só observa a luta. Afinal, se o Escanor perder, é ele que vai ter que resolver essa parada. Escanor diz que mesmo Rio do Shell estando no corpo de uma princesa, ele está indo um pouco longe demais. Então ele resolve contra-atacar. E usando sua agilidade, ele surpreende Rio do Shell aparecendo por trás dele. E com seus enormes braços, ele imobiliza Rio do Shell. Só que não, né? O arcanjo é muito mais... Nossa! Rio do Shell ri de Escanor, perguntando a ele se ele realmente acreditou que poderia prever cada movimento seu. Todos os ataques que Rio do Shell fez acertaram Escanor, transformando a sua roupa em trapo. Caramba, acertaram o Rio do Shell Escanor. revela que este poder, dado aos 4 arcanjos pela divindade suprema, se chama Graça. E ela é similar aos mandamentos dados pelo Rei dos Demônios aos 10 Que insano, mandamentos. velho. O Rio do Shell é muito A graça insano. de Rio do Shell é o Senkou, ou Flash. A do Sariel é Tatsumaki, ou Tornado. A do Talmiel é Taikai, ou Ocean. E a do 4º arcanjo é Taihou, ou Sunshine. A graça que foi concedida a seu falecido irmão mais novo, Mael, dos 4 arcanjos. Sua força aumentava com o aumento do sol, e conforme se aproximava do meio-dia, ele se vangloriava de um poder que nem mesmo o próprio Rio do Shell poderia competir. O Escanor Mas tem seu alguma irmão ligação com acabou o 4 sendo morto arcanjos, pelos então? 10 mandamentos há 3.000 anos atrás. E sua graça foi perdida junto com ele. Escanor então pergunta se ele está querendo dizer que essa graça é o seu Exatamente. poder. O poder da graça é um poder de Deus. Se um humano pusesse as mãos nele, iria ter seu corpo corroído e levaria às ruínas. Rio do Shell diz para Escanor que se ele não quiser morrer, que entregue esta graça imediatamente. Mas Escanor aponta o dedo para Rio do Shell e diz que não está interessado em ouvir suas queixas. Ele diz: Caramba! Sunshine é o meu poder que carrego desde que eu nasci. Que embora seja difícil de aceitar, se isso for realmente a graça que Rio do Shell citou,
então quer dizer que ela própria o escolheu. Escanor derrete com seu poder a espada de Hyudoshel. Nossa! E diz que tudo isso significa que ele é o mais poderoso e mais forte ser que existe. Olha a cara do... E Hyudoshel deve Hyudoshel. ficar agradecido por ele estar ao seu lado, garantindo assim a vitória. E Hyudoshel apenas ri e revela Eu gostei que de acabou você. gostando do Escanor. É mais falso que nota de 3 seu reais. melhor para ser útil. E ele pede que Escanor, então, dê o seu melhor Caramba, para velho! ser útil. Escanor, por sua vez, sorri também e pede Que para revelação, ele não ser tão cara! ridículo. Quem tem que dar o melhor para não ficar em seu caminho é você. O poder do Sunshine era a graça do quarto arcanjo, Exatamente! Mael. E mesmo de cara com a verdade chocante, o orgulho está inabalável. Caramba, O conflito foi velho, que evitado, capítulo as insano, coisas que terminaram revelação. até de certa forma bem, mas no próximo capítulo 254, intitulado Camelot Desesperada, indica que a situação irá ficar Insano, o bem próximo sombria. promete também. Nerd, que revelação foi essa agora, velho? Eu falo pra vocês, não dá, cara. Não dá. Cada capítulo do mangá de Nanatsu é um mais insano que o outro, velho. É uma coisa absurda, cara. Santa mãe do céu! Tanto que nesse capítulo a gente descobriu que o Sunshine, o poder do Escanor, é, na verdade, a graça que o quarto arcanjo possuía. Mas agora eu tô ficando com uma pergunta aqui, nerd. É assim, o seguinte. Então a gente descobriu que o Mael tinha essa graça e ela está com o Escanor. Por que que ela está com o Escanor? Boa pergunta. O Hyudoshel também foi bem claro no seguinte: qualquer humano que possuísse essa graça não iria aguentar e ia acabar morrendo. Mas o Escanor, ao contrário disso, ele suporta totalmente tranquilo, de boa, esse poder que é o Sunshine. Será porque o Escanor seria a reencarnação do Mael? É o quê? Pode ser, nerd, sei lá, não sei, né? De repente já foi explicado isso no mangá, mas eu não sei, velho, eu tô bolando essa teoria aqui, entendeu? Porque é o seguinte, isso explicaria porque o Escanor consegue suportar toda essa graça, ou melhor, todo esse poder do Sunshine tranquilamente, sem sofrer nenhum efeito. Porque o Hyudoshel foi bem claro, velho, qualquer outro humano iria acabar morrendo, tá entendendo? É, você tem toda a razão. Vai saber, velho, mas pra conferir isso comigo, se eu vou acertar ou não, você sabe, né, nerd? Precisa se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você não vai perder os próximos vídeos do mangá de Nanatsu no Taizai. Aqui em cima, 2 vídeos bem legais pra você conferir. Eu espero você aqui no próximo. Abraço, fui!